Olá, sejam muito bem-vindos. Nós somos da Health Shift, o canal que explora o futuro da saúde. E hoje a gente vai mergulhar num tema que é surpreendente. Vamos analisar como os próprios espaços onde tratamos os doentes podem, de forma paradoxal, estar atrapalhando a recuperação deles. Exato. E mais importante, vamos descobrir a ciência por trás de ambientes que não são só um lugar, mas que participam ativamente da cura. É uma mudança de chave que está, aos poucos, redesenhando a arquitetura do cuidado. Fiquem com a gente e não se esqueçam de se inscrever no canal. Pensa um pouco no hospital tradicional. Corredores longos, luzes brancas, frias, o som constante de alarmes e monitores. É um ambiente todo pensado, claro, para a eficiência clínica. Mas a pergunta que a ciência começou a fazer e que a gente precisa fazer é a que custo? E se esse lugar, projetado para curar, estiver, na verdade, dificultando o processo ou até mesmo adoecendo os pacientes? E essa ideia aqui é o coração da nossa conversa de hoje. O ambiente não é só um cenário, um palco onde o tratamento acontece. Ele é parte do tratamento. Uma variável terapêutica ativa que a gente pode e, sinceramente, deve começar a controlar. Bom, para a gente entender isso a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é um ambiente terapêutico. Depois, vamos analisar como os nossos espaços de hoje muitas vezes falham feio. Aí a gente mergulha na ciência que prova que dá para fazer melhor, vê exemplos reais que já estão fazendo e termina com um plano prático para a gente começar a redesenhar a arquitetura do cuidado. A medicina moderna, com toda a razão, se focou no bioquímico, né? O remédio certo, a cirurgia precisa, a molécula ideal. Mas agora a gente está redescobrindo algo que talvez a gente tenha esquecido. O contexto onde tudo isso acontece é tão crucial quanto o tratamento em si. E olha, essa ideia não é nova não. Lá nos anos 90, o geógrafo Wilbert Gessler já falava em paisagens terapêuticas. Ele descreveu lugares onde a arquitetura, as interações entre as pessoas e até o que aquele espaço simboliza se juntam para criar uma atmosfera que, ativamente, promove a saúde. Não é só sobre tratar a doença, mas sobre construir bem-estar. Isso aqui é fundamental. Não estamos falando de achismo ou de algo subjetivo. A ciência vem acumulando evidências muito robustas há décadas. Estudos rigorosos conectam o design de um quarto de hospital a desfechos clínicos concretos. Menos dor, menos infecção, menos tempo de internação. A grande questão é, por que essa ciência toda ainda não transformou a prática de forma massiva? Ok, agora vamos olhar o lado sombrio dessa história. Se o ambiente pode curar, ele também pode adoecer. O termo técnico para isso é iatrogenia, o dano não intencional que o próprio sistema de saúde causa. E muitas vezes a fonte desse dano é o espaço físico. Se a gente olha para a história, fica fácil entender por quê. O hospital moderno não nasceu para ser acolhedor. A arquitetura dele é herdeira de modelos militares prisionais, focados em eficiência, em vigilância e em controle. O resultado? Corredores longos, materiais frios, ambientes estéreis que, ok, são funcionais para a equipe, mas são profundamente hostis para a biologia e a psicologia de quem está ali para ser cuidado. Vamos detalhar alguns desses agressores ambientais, começando pelo que a gente ouve, ou melhor, pelo que a gente não consegue parar de ouvir. O silêncio virou um artigo de luxo no ambiente hospitalar, né? Aquele som constante de alarmes, de monitores, de conversas, de carrinhos, não é só um incômodo. É um estressor fisiológico. O nosso cérebro interpreta essa cacofonia toda como um sinal de perigo constante. Isso mantém o sistema nervoso em alerta máximo. O resultado? Cortisol e pressão arterial lá em cima, o que num corpo que já está lutando para se recuperar, sabota ativamente a resposta imune e a cicatrização. E só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda um máximo de 35 decibéis para um sono de qualidade. Em muitas UTIs, os picos de ruído passam fácil dos 80 decibéis. É um ambiente acusticamente violento e bem onde os pacientes estão mais vulneráveis. Outro agressor que está em todo lugar é a luz. Aquela iluminação artificial constante, quase sempre de espectro frio, entra em conflito direto com a nossa biologia mais fundamental. O nosso corpo é regulado pelo ciclo do sol. A luz artificial, principalmente à noite, simplesmente bloqueia a produção de melatonina e isso não só acaba com o sono reparador, desregula todo o nosso ritmo circadiano, que comanda processos vitais como a resposta imune e a reparação das nossas células. Basicamente, a gente está no interruptor, impedindo que o corpo faça o trabalho de cura dele. E o problema vai além do físico. Ele é sistêmico. A própria rotina do hospital, muitas vezes desenhada para a conveniência da instituição, acaba ignorando as necessidades biológicas mais básicas do paciente.
Olha esse dado de um estudo de Harvard. É chocante. Quase metade dos exames de sangue coletados de madrugada não tinham justificativa clínica urgente. Eram feitos para se encaixar na agenda do laboratório ou na visita médica da manhã seguinte. Ou seja, o sono do paciente, que é um pilar da recuperação, é sacrificado em nome da logística. E isso não é uma realidade de longe, não. Uma pesquisa num hospital público aqui de São Paulo mostrou que 72% dos pacientes eram acordados em média 4 vezes por noite. O ambiente e os protocolos estão ativamente sabotando o descanso, que é uma das ferramentas terapêuticas mais poderosas que existem. Ok, já vimos o tamanho do problema. Agora vem a parte mais fascinante, a ciência da solução. Vamos mudar o foco de só combater a doença, que é o modelo da patogênese, para um que ativamente promove a saúde. Esse é o modelo da salutogênese. Um dos grandes pilares dessa ciência veio de um estudo super elegante e poderoso lá dos anos 80, publicado por Roger Ulrich na renomada revista Science. Esse estudo basicamente mudou o jogo. A premissa do estudo foi de uma simplicidade genial. Ulrich analisou os prontuários de pacientes se recuperando da mesma cirurgia. A única diferença significativa entre eles era a vista da janela do quarto. Metade olhava para uma parede de tijolos e a outra metade olhava para um pequeno bosque. Os resultados foram impressionantes. O grupo, com a vista para a natureza, se recuperou mais rápido, precisou de menos analgésicos potentes, teve alta quase um dia antes e até recebeu menos queixas nas anotações da enfermagem. Uma simples janela funcionou como um poderoso coterapeuta. E isso captura perfeitamente a essência do design salutogênico. O objetivo da arquitetura deixa de ser só não fazer mal e passa a ser promover ativamente a saúde. O espaço é pensado e projetado para fortalecer a resiliência e o bem-estar de quem está ali. Ambientes com mais silêncio, com natureza, com segurança, eles ativam o nosso sistema nervoso parasimpático, o modo descansar e reparar do nosso corpo. Isso leva a uma redução de marcadores inflamatórios, diminui o cortisol e permite que o corpo use sua energia para se regenerar. É literalmente usar a arquitetura para regular o corpo do paciente. A teoria é fascinante, mas como a gente coloca isso em prática? Vamos agora sair do abstrato e ver o design salutogênico em ação, desde princípios bem simples até projetos de hospitais que estão reinventando o que é cuidar. Onde a gente tem luz fria que acaba com a melatonina, podemos usar luz natural e iluminação que imita o ciclo do dia. Onde tem alarmes que geram ansiedade, podemos usar alertas visuais ou sons mais suaves. Cada elemento hostil do hospital tradicional tem uma alternativa terapêutica. A gente só precisa começar a olhar para isso. E olha, isso não é utopia não. Já está acontecendo em alguns dos hospitais mais inovadores do mundo. Eles servem como prova de que é possível. Vamos dar uma olhada. O Kultek Phuoc Hospital, em Singapura, é basicamente um hospital construído dentro de um jardim. Os Mag Centers, no Reino Unido, são centros de apoio para pacientes com câncer projetados por arquitetos famosos para serem o oposto de um hospital, acolhedores, inspiradores. E na Dinamarca, um centro de saúde que conseguiu reduzir o consumo de opioides simplesmente ao redesenhar seus espaços para serem mais convidativos. E essa evolução não está acontecendo só lá fora, não. Aqui no Brasil também temos exemplos incríveis de instituições que estão puxando a fila. O Hospital de Amor, em Barretos, é uma referência mundial em humanização, usando arte e natureza no tratamento oncológico desde o começo. Em São Paulo, o Hospital Santa Catarina tem projetos sensoriais para pacientes com Alzheimer. E hospitais de ponta, como o Einstein e o Sírio-Libanês, estão testando o uso de aromaterapia e controle de iluminação em UTIs e cuidados paliativos. A inovação está acontecendo aqui. E o impacto clínico disso é mensurável e impressionante. Olha esse estudo em alas psiquiátricas. Intervenções ambientais simples, como mudar as cores, colocar plantas e reduzir o barulho, levaram a uma queda de 40% no uso de ansiolíticos. É uma intervenção de altíssimo impacto, com custo relativamente baixo e, o melhor de tudo, sem efeito colateral. Bom, chegamos na nossa última parte, que aborda a maior barreira para tudo isso acontecer, a percepção do custo. E a proposta aqui é uma virada de chave no pensamento. Parar de ver o ambiente como um centro de custo e começar a vê-lo como um investimento terapêutico. É a diferença entre ter uma miopia estrutural e fazer um investimento inteligente. A visão míope só enxerga o preço da cortina blackout. A visão inteligente calcula o retorno sobre o investimento, o ROI, de um paciente que dorme melhor.
Alta mais rápida, menos remédios, menos complicações, menos risco de voltar para o hospital. O ambiente deixa de ser um problema da manutenção e passa a ser parte da estratégia clínica e financeira do hospital. Então, por onde começar? Esse checklist pode ser um guia prático. Priorizar a luz natural, controlar o barulho, trazer a natureza para dentro, garantir privacidade, dar ao paciente um pouco de controle sobre seu espaço. São princípios que podem guiar desde uma grande construção até pequenas, mas muito significativas melhorias no dia a dia. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Olhando para as nossas instituições, para os nossos locais de trabalho, o espaço é só um container passivo onde o cuidado acontece? Ou ele é um parceiro ativo, um coterapeuta no processo de cura? Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, primeiro, o ambiente não é só um detalhe, é uma variável clínica poderosa. Segundo, o design padrão dos nossos hospitais muitas vezes é hostil à biologia da cura. Terceiro, a abordagem salutogênica oferece um caminho com base em ciência para a gente reverter isso. E quarto, e talvez o mais importante, investir num ambiente melhor não é luxo, é uma estratégia inteligente com benefícios clínicos e financeiros muito claros. Se essa análise fez sentido para você e para sua prática, compartilhe com seus colegas, com seus gestores. A transformação dos nossos espaços de cuidado começa com conversas como esta. E para continuar explorando o futuro da saúde, se inscreva aqui no canal da Health Shift. E se você quiser se aprofundar nesse tema, grande parte da nossa análise foi inspirada no livro Por que a Medicina Adoeceu, que está disponível em todas as principais plataformas. A gente agradece muito o seu tempo e a sua atenção a um tema tão crucial. Até a próxima análise.